Olá, caros ouvintes, caros YouTubers. Estamos aqui novamente para mais um episódio do Byte Furado. Hoje, nosso episódio 148, se não me falha a memória. A gente pede perdão aí já pelo atraso no início dos trabalhos aqui, né? A gente tem hoje um episódio árduo, como vocês podem ver aí pelo título. Vamos falar sobre as principais séries que chegarão para nosso deleite em 2023. E assim, como toda lista, né? Nossa lista vai ter coisa que vocês gostam e a gente não gosta, que a gente escolheu e vocês não escolheriam, que nós deixamos passar e que vocês gostariam de estar aqui, que estivesse aqui. Mas, enfim, né? Toda escolha tem aí seus motivos e, claro, toda lista tem coisas que aparecem e que não aparecem. Então, na nossa opinião, a gente vai fazer um episódio aqui que a gente não reuniu antes para falar sobre as séries. Um episódio bem espontâneo. E a ideia é nós, dentro das nossas subjetividades aqui, elencar aquelas séries que a gente acha que são as mais interessantes para 2023. Então, iniciando aí o nosso comentário sobre a série de 2023, nós, assim, olhando pelas listas que estão na internet, né, das séries, eu percebi que normalmente elas estão assim vinculadas a quais são as principais séries que vão estrear na Netflix ou na HBO ou na Disney, né? E também tem aquelas séries já que são bem as principais séries da Marvel, as principais séries da Disney como um todo. Então, as principais séries de Star Wars. Então, algumas dessas listas são coisas que a gente gosta bastante, que a gente não deixa passar, né? Então, acho que a gente pode elencar algumas aqui hoje. Principalmente, eu acho que de Star Wars, eu acho que o Cândido é o maior fã aqui, assiste todas, né? Não deixa passar nenhuma, nem os animes, nem nada. Eu assisto mais as séries live action, mas também de vez em quando a gente assiste o Star Wars Vision, né? Que teve uma primeira temporada e vai sair a segunda temporada. Então eu proponho aqui, a gente nem dialogou isso antes, mas eu proponho a gente começar falando sobre Star Wars. Ou também a gente pode fazer uma primeira rodada dizendo assim, aquela série que você mais espera para 2023. Uma série, uma única, que é a que você mais espera. Que, tipo assim, você pode perder todas as outras, mas não vai perder essa. A gente podia deixar isso. Não, pra gente deixar já de ouro pelas nossas expectativas, né? Vocês acham? Ou a gente fala logo de Star Wars. Então bora lá. Porque, assim, sempre for deixar pro final, porque a gente vai acabar falando delas antes, né? Porque a gente vai estar passando as listas e aí a gente vai acabar falando de... Provavelmente não vai ficar fora de uma dessas listas. Então aí, qual é a série que vocês estão... Então vamos fazer uma Espera. primeira rodada da primeira série, né? Da série que a gente está mais esperando pro ano que vem, para 2023. A gente está gravando aqui dia 3 de dezembro, né? De 2022. E aí a gente já tem... Esse ano foi um ano recheado de séries boas, né? Alguma série que a gente estava esperando há bastante tempo também. A gente teve Casa do Dragão, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Duas séries aí que a gente estava esperando há bastante tempo já. Série do... E algumas que a gente espera continuação, né? Então, na opinião de vocês aí, vamos fazer essa primeira rodada. Qual a série que vocês estão mais esperando pro ano que vem? Eu vou começar logo assim, porque já é uma série que já vai começar logo no começo do ano, 15 de janeiro, que é The Last of Us. E eu sou muito fã da série de jogos. Os dois jogos são, tipo, os melhores jogos que eu já joguei, assim. E eu espero muito dessa série. Tem o Pedro Pascal, né? Pedro Pascal, o nome dele. Pedro Pascal. No papel do Joe. Temos a Bella Ramsey, que faz
menininha lá do Game of Thrones. E aí, tem outras pessoas ali meio famosas e tipo, é uma história que, na verdade, o jogo em si, ele é muito famoso por conta da história. Tem uma história muito surpreendente, muito bacana, a ambientação fenomenal. E pelo que eu já vi de trailer, de imagens e tudo mais, parece que está seguindo bem a risca ali como foi construído o jogo. E por conta de tudo isso, eu acredito que vai ser assim, uma das melhores séries do ano. Posso estar enganado. Eles podem flopar, podem. Já vi muitas séries que eu esperava muito por conta disso, principalmente essas séries de adaptações assim, são complicadas, a gente vê muito acontecendo errado. Mas eu realmente espero muito dessa série. The Last of Us acho que caiu em uma boa produtora de streaming, porque a HBO ela não se limita muito nas questões assim, como é que vai ficar isso aqui pro grande público e tal. Diferente, por exemplo, da Netflix e tal, que até hoje, no elenco de Stranger Things, por exemplo, vamos lá. Stranger Things é o mesmo elenco da primeira até a última temporada agora, né? Toda vez que eles introduzem um personagem novo, tu já sabe, esse personagem vai morrer. De alguma forma, esse personagem vai morrer. Agora a HBO não. Teve produções como, por exemplo, a própria Game of Thrones, a Casa do Dragão, Watchmen. São séries excelentes. E The Last of Us, eu acho que caiu em boas mãos. Assim. Você tem um mundo distópico, atingido por um fungo, né? E causa essa mutação nas pessoas, fazendo com que elas fiquem agressivas, né? Vai consumindo o corpo delas e tal. E é uma história assim crua, ela é pesada, ela é sabe? Ela é bem implacável. Você nunca sabe quando você vai perder alguém, o risco iminente de você perder alguém que você tá gostando dali da série é real, tal. Então, isso me faz ter boas expectativas com essa série. Mas acho que de todas ali, uma das minhas mais esperadas, além de The Last of Us também, que eu tô muito empolgado para saber como é que vai ser, é a série do Loki. Eu gostei muito da série do Loki a primeira temporada, eu achei muito divertido, eu achei que tem mensagens muito valiosas ali, e eu acho que da leva das séries na fase 4, Loki tá, tipo, disparado na frente, porque foi uma série muito bem feita, muito bem construída. Eu acho que tem questões filosóficas ali que me deixaram pensando muito depois, né? Tem ali bons personagens e boas consequências. E eu acho que dali da fase 4 foi a que mais avançou o universo em si da fase 4 da Marvel. Porque é nessa série, na primeira temporada, que dá o estopim para todo o plot da fase 4, que está sendo construído a marcha muito lenta, mas ali você tem, né, atores, cara, me fizeram gostar do Owen Wilson. Owen Wilson, aquele cara que faz, tipo assim, só comédia romântica e tal, e algumas comédias assim, tipo, muito sem graça. O Owen Wilson ali, ele tá bem, ele tá legal no papel, ele tá divertido. O Loki, nos fala, é o Tom Hiddleston, né, que faz ele, que tá um poço de carisma ali. Aquele casal que ele faz ali com a contraparte dele de outro universo, eu acho que tem muita química entre eles dois ali. E tem também a questão toda a trama se dando não com um design linear de roteiro. Você tem reviravoltas internas ali, é um mundinho dele, um mundinho próprio da série, até porque o Loki, ele meio que não reaparece na linha cronológica normal. Então eles pegam essa ideia e trabalham numa série que ela não é tão linear assim. Ela tem suas tramas. O plot das pessoas que são as variantes, né, temporais, se esconderem nos fins do mundo, que é onde ninguém vai procurar eles, é sensacional, né? Tem aquela cena, por exemplo, nunca me esqueço, do velho Loki
quando ele se sacrifica para aquela tempestade, né? Que para que os protagonistas possam avançar, né, no progresso deles ali, ele cria uma ilusão surreal, mostrando todo o poder do velho Loki, e ele brada glorioso propósito, que remete a uma história que ele contou lá no início e tal. Quando você pega e esmiuça isso, essa questão do propósito, da filosofia, eu acho que o Loki é formidável, formidável. Então eu tô muito empolgado para a segunda temporada, que vai trabalhar um pouco mais sobre a questão das variantes, agora com muitas consequências, desde que a TVA, que é a agência de controle da viagem do tempo, ela foi remodelada pelas atividades da contraparte do Loki, a Sylvie. A TVA ela ficou completamente... tem uma reviravolta ali. Todos aqueles amigos que o Loki criou ali já não são mais amigos, já são inimigos. E eles adoram o deus Kang, que é o deus da grande linha temporal. E como esse vilão na Marvel, ele tem muita dinâmica da linha temporal ali, ele vai pro passado, volta, vai pro futuro, ele fica entre os mundos, né? Ele estabelece o reino dele entre os mundos e entre o tempo. Então eu acho ali que vai ficar muito legal essa dinâmica, o Loki ali como a parte dos heróis que vai brigar ali por dentro, né? E vai ter as próprias aventuras dele ali. Eu acho que vai ficar muito legal. A primeira me empolgou muito, acho que a segunda vai ficar muito boa. Eu acho que pegando todas as séries e os streams disponíveis, talvez The Witch seja mais esperado na minha avaliação. Porque já tá em 2 anos, né, da última temporada. E as 2 temporadas foram muito bem aceitas, tanto pelo público como pela crítica. E é uma série em avaliação muito inteligente, né? Uma série que lhe prende, você tem que prestar atenção até para entender em que momento temporal ela está se passando, porque ela não é uma série contínua temporalmente, nem uma série que está a todo momento explicando em que tempo se está. Você começa a entender a linha temporal daquele personagem pelos os outros personagens com quem ele convive e pela linha histórica do acontecimento que ele está passando, né? Aí você tem às vezes no mesmo episódio os momentos temporais bem distantes. Enfim, não vou explicar muito a série porque é para a gente dar a perspectiva, né? Então acho que desse universo geral, eu acho que é The Witch. No universo Star Wars, já que foi colocado como maior especialista, das 3 que estão previstas para estrear esse ano, que é College, a 3ª temporada de Mandaloriano e a Ahsoka Tano, eu acho que é a série da Ahsoka que tem mais expectativas. E aí eu acho que as expectativas estão no sentido de positivas, né? Porque é uma personagem que surgiu de live action, né? De The Clone Wars, que é uma animação que se passa entre o filme 4 e o filme 5. Ou seja, era uma animação que tinha um caráter bem secundário. E ela, na animação, ela foi um personagem que o universo Star Wars abraçou muito. E que foi crescendo, né, dentro da própria animação ao longo das temporadas. Foram 7 ou 8. E depois ela ganha um livro, né? Dentro já do universo consolidado dentro da Disney. E agora ela já aparece no universo Mandaloriano, né? Da série Mandaloriano na 2ª temporada. E na série do Boba Fett também ela tem uma importância fundamental. Como a série dela vai se passar temporalmente, pelo menos a história central, dentro do mesmo tempo da série do Mandaloriano, ou seja, pós-destruição da Estrela da Morte, o Império destruído, ou pelo menos desorganizado, né, já que a gente sabe que ele vai se reorganizar. E também como ela tem uma referência dentro de outra série animada que é Rebels. Então assim, fica interessante porque ela vai... a história dela já está muito contada, né? Inclusive saiu esse ano 2 minisséries de animação, uma contando a história do Conde do Khan, em 3 episódios também em momentos diferentes, e 3 episódios contando a história da Ahsoka. E eu acho que essa live actionzinha de 3 episódios, ela praticamente preencheu o passado dela como criança, algumas questões dela como
como Padawan do Anakin, e outra já na fase final. E aí eu acho que não sei o que vão contar, né? Porque vai ter que ser justamente esse momento pós-destruição da Estrela da Morte. Como ela não participou da trilogia clássica, né? Ela não é um personagem que aparece na trilogia clássica e nem tinha como, porque ela foi criada depois, do ponto de vista do nosso tempo. Eu tenho a expectativa do que vai ser a série, né? Eu espero que não seja uma decepção como foi Obi-Wan. E eu espero que seja algo, uma grata surpresa, como está sendo Andor. Então, voltando aqui ao nosso episódio, vocês percebem que chegou o lanche, né? Patrocinado. Na minha opinião, para 2023, o que eu tô mais esperando, assim, é The Last of Us mesmo, né? Até mesmo por ser uma estreia, o início ali, então quando inicia uma série, a gente sempre tem aquela expectativa, né, sobre ela. Talvez depois a gente tenha outras ideias, né, depois que rola a série, se foi bem executado ou não. E no universo do Star Wars e no universo da Marvel, a gente também tem algumas expectativas, mas principalmente também aquelas séries que são continuação, tem uma expectativa boa, por exemplo, The Witcher, né? Mas como eu já tenho uma experiência, não é tão grande a vontade de assistir como é do The Last of Us. Até mesmo porque o trailer, ele tá muito parecido com o jogo, tá muito bacana mesmo. As ideias, as imagens, o vídeo do trailer tá muito bacana, muito parecido, muita coisa interessante. Então, depois que eu vi o trailer, minha expectativa subiu bastante, né? Apesar de que eu e o Pink, a gente tem umas... A gente assiste alguns trailers que depois a gente vê, assim, parece que botaram tudo de legal no trailer e o filme não valeu porra nenhuma. E o filme foi ruim. Então, eu tô esperando, em primeiro lugar, The Last of Us, né? Bacana que já vem aí dia 15 de janeiro. The Witcher também, eu acho que eu tava esperando, assim, tava mais ansioso The Witcher, mas depois que eu fiquei sabendo que o Henry vai sair, eu fiquei já mais decepcionado, né? Porque a gente vai ter ele na terceira temporada e na quarta ele já vai ser outro ator, então, não sei. Já fiquei meio pensativo aqui sobre essa série, né? Como é que ela vai ser no futuro. Mandaloriano também teve altos e baixos, né? Uma série que eu espero mais do que da Ahsoka, por enquanto, né? Gosto mais do Mandaloriano. Tô esperando também, mas também por conta desses altos e baixos eu não colocaria minha maior expectativa nessa série. Tem uma série que é um spin-off que também acho que pode ser uma coisa bacana, mas depois que a gente... É porque assim, a Amazon ela conseguiu lançar algumas séries que foram uma surpresa e algumas até que começaram com um orçamento não tão grande, depois expandiu o orçamento, como The Boys, né? E Invencível, outra série que é muito bacana. E agora vai sair o spin-off de The Boys, que é a geração V, né? Então, eu também tenho expectativa sobre essa série, mas como também é um spin-off de uma série que fez sucesso, a gente fica com o pé atrás. Eu acho que eu e o Fink, a gente começou a assistir Willow, né? E antes de assistir a série que foi lançada essa semana, na quarta-feira, a gente foi atrás de assistir o filme, que também tá no Disney Plus, né? E assim, meio que a gente não ficou tão entusiasmado com essa série, então o filme foi melhor. Então a gente fica preocupado com... Eu pelo menos fico preocupado, né? Quando vai um spin-off assim, igual Geração V, de depois a gente ter colocado muita expectativa no que foi antes, né? E o spin-off não ser aquela coisa. Então a gente é muito fã de Star Wars. O Willow é uma produção da George Lucas, né? O roteiro é dele. E a história do George Lucas, né? Os personagens. E assim, o filme já é mais ou menos. E é um filme de 1988, então tem umas coisas legais lá. Você vê que tem umas coisas boas, mas outras nem tanto. Já quando chegou na série, parece que decaiu bastante.
Então, por conta disso tudo, por ser a primeira aparição, digamos assim, né? Vai iniciar tudo, o jogo é muito bom e o trailer tá ótimo, então The Last of Us fica aí com a série que eu não posso perder nesse ano de 2023. E The Boys também teve esse ano teve a animação, e a animação não foi legal. Eu nem sabia que tinha animação de The Boys. Tem uma animação. Diabólico. Assim, eu já pesquisei um pouco sobre o The Boys e comecei a ler os quadrinhos, né? E eu percebi que essa animação Diabolical, ela tá mais parecida com os quadrinhos do que com a série. Porque nos quadrinhos o negócio é muito violento e é muito esdrúxulo, né? Então eu acho que a Diabolical foi mais nesse sentido. Talvez um teste também, né? Pra ver até onde poderia ir. Sinceramente, comecei a ler os quadrinhos, eu parei porque não gostei. Achei uma droga. Muito pesado, muita coisa que não necessita, sabe? Eu acho que a série ela veio na medida certa. Tem muito sangue, muita coisa pesada, mas ela vem O quadrinho ele choca por chocar. E a série também, a animação é um pouco disso também. É mais pra chocar do que pra... A série, ela já tem algo mais trabalhado, ela não foca só, porque The Boys, o Faz quadrinho uma original... crítica, né? O quadrinho original... A série. O quadrinho original, ele tem o intuito de chocar e a história vai sendo trabalhada ali, mas ela vai sendo meio que arranhada e o restante de tudo que eles fazem ali, a forma como eles matam, a forma com que eles trabalham coisas como o sexo, etc., são formas muito brutais, muito violentas, que, assim... Pra quem gosta ali, né, a quem pegou o roteiro original e quis transformar, eu acho que enxergou ali um potencial pro momento onde a gente tá. No momento onde as séries de heróis, elas estão... As séries, os filmes de heróis estão muito em alta. E The Boys surge como uma alternativa, né? Como algo que... Tá, e se os heróis estivessem no nosso mundo mesmo? Porque aí parece tudo muito limpinho. Muito bonitinho, a ação é coreografada, é tudo... Os heróis, eles são... Quando é justo, é muito justo. Ou quando um vilão é mau, ele fica frente a frente com o herói e não mata ele. Pega e vai contar, plano maléfico dele. Não, vamos trabalhar no cru, né? Como é que... E a Amazon teve uma pegada muito, muito parecida também com o Invincible, né? O Invencível. A animação foi, cara, assim, muito boa mesmo. Né? Já foi trabalhada ali parecido um pouco com já a Liga da Justiça também. Mas, cara, assim, a qualidade ali da história, você tem uma história muito bem construída ali. E também tem a mesma pegada. Heróis que estão inseridos em um mundo onde eles existem, onde existem heróis e tal. Só que é diferente porque cada um deles tem um próprio senso moral, um próprio senso... E a gente acompanha alguém que está se levantando ali ainda como herói, que tem que se deparar com as mais diversas facetas do mundo dos heróis. Né? E no final a gente acaba se apegando muito ao personagem. Tem um final muito bom mesmo, em que... Não, vou falar, mas você tem, além do lado, a pior parte do ser humano, e eu acho que é aqui que eu queria chegar, no ponto do The Boys, que você trabalha muito a pior parte do ser humano, Invincible dá um pouquinho mais, vai um passo além. Ele não trabalha só o que há de pior em ser humano, mas ali no meio tem... O ser humano pode ser bom, se ele quiser. Mesmo a pessoa mais má, mais psicótica ali da história, pode ter um lado bom. Pequeno lado bom, só que não é explorado, não se dá ouvidos. E aí, cara, pra mim foi... eu ponho ela com Invincible melhor do que The Boys em alguns aspectos. Não que The Boys seja ruim, mas The Boys é muito bom. Mas por conta disso, eu acho que ele tem... Não é tudo preto e branco. Tem tons de cinza ali, tem camadas, né?
Só para a gente tentar relembrar algumas coisas, né? De algumas coisas que vão para outras temporadas, eu vou tentar elencar um pouco aqui as séries que vão vir aí em 2023, né? Seja iniciando, seja continuação. Então, como eu falei do Star Wars, né? Que a gente gosta bastante, a gente assiste bastante Star Wars. Nós temos em 2023 The Bad Batch, né? Que é a segunda temporada. Já... Animação, né? Animação. Animação, uma série de animação. Segunda temporada. Aí nós temos o Mandaloriano, a terceira temporada, dia 1º de março. Nós vamos ter, como disse o Lord Khan, a Ahsoka, né? E ela vai estar... a Ahsoka vai estar... não tem uma data ainda, não estou achando, pelo menos aqui na notícia que eu estou vendo. Está previsto para agosto, setembro. Mas é aquela coisa. A Disney, às vezes, ela marca uma data e antecipa, às vezes adia e junta vários episódios e já lança de uma vez. Mas é nesse período, agosto, setembro, que inclusive vai coincidir um pouco com o lançamento de The Witch, né? Que é na Netflix. Outra de Star Wars Aventuras dos Jovens Jedi, né? Também março e junho aí de 2023. Tudo isso aqui, né, vocês sabem, se lança aí na Disney Plus, né? Que é a plataforma aí oficial da Marvel, do Star Wars. A Disney é que manda nessas ondas aí. Tem muita coisa de Star Wars. Coisa mesmo. E a gente tem o Star Wars Visions Volume 2, né? O Visions 1 eu assisti junto com o Fink, gostei. Achei bacana o Visions. Umas histórias assim, que quem ainda não assistiu, né? O Vision, eles tentam misturar esse universo, né, do Star Wars, mas eles pegam Estúdios famosos de animação. estúdios famosos de animação, né? Assim, a estrutura, né? Então fica uma coisa assim bem interessante, né? Para quem gosta. E tem histórias bem que daria pra desenvolver outras séries lá dentro. Umas histórias bem legais mesmo. Então essa segunda aí olha aqui, fala que além do Japão serão apresentados estilos de países como Índia, Coreia do Sul, França, África do Sul, Chile, Irlanda, Espanha e outros. Então Star Wars Vision aí, eu acho que se contar pela primeira temporada, deve ser bacana também. A Vision, eles não têm a preocupação de manter o cânone de Star Wars, né? São histórias completamente autônomas uma das outras, tanto é cada estúdio faz sua história, e também autônomas em relação ao canon, né? A linha oficial de tempo e os personagens, a história dos personagens que está construída pela Lucasfilm a partir da aquisição pela Disney. Algumas histórias da primeira temporada, elas caberiam perfeitamente no cânone, porque elas não mudam o cânone e ao mesmo tempo também elas se ligam, né, à história oficial. Já outras podem ser colocadas numa linha temporal longínqua, né, ou paralela à história de Star Wars. Então a grande novidade é essa liberdade de criação, né, porque o universo de Star Wars cresceu tanto que os personagens acabam se amarrando, porque você imagina que são filmes, séries em live actions, quadrinhos, livros, filmes derivados dos filmes principais. Então assim, vai engessando, né? A mesma coisa que está acontecendo com a própria Marvel, né? Você começa a ter trabalho de fazer algumas histórias andarem, porque elas estão presas a eventos grandiosos que ocorreram em outras histórias e que não podem ser ignorados. As séries live actions da universo Star Wars, em geral, elas são muito boas. Pode ter episódios de algumas séries ruins, mas as séries, em geral, são muito boas. The Clone Wars, The Bad Batch, Rebeldes, agora essas historinhas que surgiram, histórias dos Jedi que ocorreram, que foram três episódios da Ahsoka, 3 do Conde do Khan, e essa série Visions, todas elas são excelentes. Se a gente tem crítica a filmes e séries, talvez esse universo das séries animadas seja talvez o que está mais coerente do ponto de vista de gosto, porque elas não só expandem para alguns personagens tradicionais, como elas vão abordar temas, vamos dizer assim, mais secundários, mas que ao mesmo tempo envolvem outros personagens que não ganham centralidade nos filmes. E Vision foi uma boa surpresa. Eu acho que esse ano no universo Disney, a série do Andor e Visions foram pontos altos, né?
esperar que essas do ano que vem sigam esse padrão, né? De ser séries boas e não ter grandes decepções, como foi a história do Obi-Wan Kenobi. E nem tanto, mas assim, ficou no meio termo entre Mandaloriano e Obi-Wan, que é a série do Boba Fett, né? E talvez o que mais matou a série do Boba Fett foi a invasão de outros personagens, vamos dizer assim, na série dele, né? Então acho que as séries Disney de 2023, ela tem esse desafio de não sufocar o fã. Eu acho que a série do Andor já foi prejudicada pelo fracasso da série do Obi-Wan perante o público. E é uma série muito boa, mas que o público não tá dando muita atenção. Andor muito boa, né? A próxima temporada vai ser só em 2024. E a última série aí de Star Wars, né, que a gente tem para 2023 é Skeleton Crew, né? Que é uma série aí com Jude Law. Vai explorar a história de crianças que se perderam no espaço. Então, Star Wars aí tá recheada de séries, né? Eu já vi algumas críticas, assim, no sentido de que ao invés de ser algo seleto, né? Começou a pipocar muita coisa, né? Mas pro fã que gosta mesmo, né? Vai querer ver mais coisas, vai querer que tenha mesmo, né? Ao invés de ser um negócio, um na vida, outro na morte. Então, eu também concordo aí com o Lord Khan. Acho que a maioria das produções de Star Wars tem trazido uma boa qualidade, né? Talvez, assim, realmente o que deu aquela pesada, assim, pro lado ruim foi mesmo o Obi-Wan Kenobi, né? O Obi-Wan, a gente também... Eu acho que a gente... Hoje, né, na nossa sociedade, existe muito um limite entre as expectativas e a realidade, né? Eu acho que, às vezes, a gente acaba criando muitas expectativas e algumas coisas, às vezes, nem são tão ruins, mas elas não conseguem suprir essas expectativas. Apesar de que o Obi-Wan eu achei realmente que deveria ter sido melhor, né? E é interessante que era uma das séries mais aguardadas, enquanto, por outro lado, a gente tem algumas séries, e a gente vai fazer um episódio futuramente sobre quais foram as melhores séries de 2022, mas a gente tem séries que não eram tão esperadas e que bombaram, né? Eu lembro que Invincible é uma série que não era tão esperada e foi bacana. Lá no início, The Boys era uma série que não era tão... não tinha tanta coisa assim, foi bacana. Então tem algumas séries, o próprio Andor, né? Eu acho que era uma série também que não era tão... Pra mim era porque eu realmente gostei de Rogue One, né? Sou fã de Rogue One. Mas assim, não era tão esperado nem pela Disney, porque Andor já estava pronta antes da produção, antes da conclusão de Obi-Wan, né? Então assim, poderia ter inclusive ter lançado Andor antes de Obi-Wan, só que o hype pro Obi-Wan é tão grande que se lançou antes, né? E, enfim, saiu o que saiu. Mas a expectativa da própria Disney, acho que para Andor era menor. Eu não vou falar muito de Andor porque realmente a gente não tá discutindo para frente, né? A série do ano que vem, mas eu acho que no vídeo de avaliação das séries, ela coloca questões muito interessantes que eu acho que nenhuma outra série e filme de Star Wars conseguiram colocar. Até colocam, mas são nos filmes você tem que ter aquela rapidez que um filme tem que ter, né? Você pode ter um filme de 6 horas, senão as pessoas vão fartar de... Zack Snyder responde, né? Enfim. Tem coisas aranhas que eles dão muita sorte, né? E Star Wars, eu acho que Andor ela conseguiu a única série de filmes, né? Não de animação, e colocou questões muito interessantes que outra série ainda não tinha colocado, né? A gente não tem tantas séries, na verdade, em formatos de película, né? De filme. Acho que Mandaloriano, Boba Fett, que foi uma temporada, e Andor, né? Aí tem aí pra vir a Ahsoka, tem aí pra vir a College, que é uma série que vai se passar 200 anos antes da trilogia prequel. Então a gente vai ter muitas séries sem ser de animação, né? Que é o que estava predominando. Eu acho que uma das melhores aceitos do universo Star Wars, e a gente tá falando bastante dele porque realmente é um dos que até agora tem mais confirmações para o ano que vem, né? Pelo calendário deles ter sempre essa preocupação de estar ligado e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes é que eles estão percebendo que o universo de Star Wars
ele se estende para algo além do que a história principal foi contada. Aí foi um insight do George Lucas, assim, incrível, foi uma história maravilhosa, ok. Mas aí você pegar e enraizar Star Wars ao Luke Skywalker, a Leia Skywalker, ao Anakin Skywalker, né? E, vamos sempre estar voltando pra ali, vamos fazer uma série do Obi-Wan. Cara, o que ali foi contado que já não tinha sido visto, né? A gente já sabia que o Obi-Wan uma hora ia encontrar com o mestre dele, ia treinar, porque ele conseguiu acessar para ser o fantasma da força. Mas acho que é isso que a gente esperava. Esperava saber o que era. E ele não deu, isso foi piorar. Esperava saber, assim, que grandes aventuras o Obi-Wan viveu ali durante o período em que ele ficou vigiando o Luke, né? E aí você tinha uma história muito boa pra se contar, envolvendo qualquer outra coisa ali. Aí você volta pro Skywalker, volta... Claro que a perseguição ali do Darth Vader com ele sempre vai ser uma coisa que vai atiçar nossa curiosidade. Mas isso poderia ser um pano de fundo para uma história muito maior. Veja, por exemplo, Rogue One. Rogue One é uma história Star Wars, mas é uma aventura que funciona por si só. Por mais que a gente entenda que ali durante o período do filme 3 pro filme 4, não, perdão, filme 4 pro filme 5, certo? No filme 4 pro filme 5, a Leia teve acesso aos planos da Estrela da Morte e tal, e que alguém levou essa equipe, né, essa pequena ideiazinha foi trabalhada e foi transformada num grande filme, que eu acho Rogue One também um excelente filme. Principalmente porque ele se liga muito pouco também a essa narrativa, né? Por mais que esteja passando ali no mesmo período de tempo, você tem personagens completamente novos sendo apresentados. Alguns deles já tinham sido pincelados ali nas outras mídias, né? Livros, quadrinhos, etc. Mas você tem uma história nova contada com personagens novos, uma equipe, e eu acho que um dos principais acertos de Rogue One, que se repete em Andor, é essa questão. No final, nenhum deles sobreviveu. Eles só recebem o protótipo através da mão de alguns outros, né, guerreiros que passaram adiante, mas a equipe toda morreu. É o que é dito, né, na cena. Então eles sabem, olha, eu vou ter que sacrificar todo mundo. Por que eu não faço uma história de bonita, de redenção, tal, de que eles sacrificaram por um bem maior? Então eu acho que é um dos maiores acertos. Então quanto mais eles se desprendem dessa ideia original que eles tinham de fazer tudo em volta dos Skywalker, melhor pra eles. Eles criam histórias boas, criam histórias assim, nem sempre, né, Boba Fett tá aí pra quebrar meu argumento, mas ainda assim, ela falha justamente por causa disso, dessa questão de querer ligar tudo o tempo todo. Mas fazer, cara, tem os Jedi, só de sabre de luz, não foi explorada uma série de cores de sabre de luz que representam uma série de outros guerreiros que vivem na galáxia tão distante há muito tempo atrás, né? Então, ali dentro dessa proposta, eles trazem essa... Por exemplo, a Ahsoka é uma padawan do Anakin, mas ela tem a própria história dela. Ela é bem mais velha que qualquer um outro ali, né? Porque a raça dela vive muito tempo. Ela apareceu em Mandalorian, o pessoal gostou muito da participação dela ali. E o pessoal queria ver mais dela, né? Então eles trazem essa ideia e eu espero que foque realmente nela, essa série. Porque é uma personagem muito boa. Ela usa 2 sabres de luz, é uma tática só dela, só ela usa ali durante a série. E ela tem um background muito bom, vai ser trabalhado na série direitinho. Então você tem a série que o Cândido estava falando, o Lord Khan estava falando, que é os Acólitos, né, que vai ser contada 200 anos antes. É uma história ainda quando os Sith eram uma lenda urbana, ali, meio que uma lenda urbana, que se espalhava pela galáxia. Eles já tinham feito muita besteira antes, mas todo mundo achava que eles estavam mortos, né? Que é aquela época ali em que a galáxia viveu em paz, que é dito que a galáxia viveu em paz. Porém, os Sith estavam se rebelando ali dentro, se filtrando na galáxia.
Então vai se contar nesse período histórico aí. E vai ser muito... Eu acho que vai ser muito interessante, porque temos alguns nomes de peso. Né? Vai estar aquela atriz mirim que fez a X-23. Ela vai estar lá. Vai estar o protagonista do Round 6. Ele também vai estar lá, mas o que vai focar mais é num grupo de mulheres, né? Que são... Vai se passar dentro do período da República ainda. É, e no auge dos Jedi, né? Os Isso. Jedi são no auge da sua força e da sua expansão da República e dos Jedi da galáxia. A religião Jedi é muito respeitada. Eu acho que ali ainda tinha um espaço para trabalhar como foi trabalhado, por exemplo, em Duna, né? Puxando um pouco ali pro antecessor e inspirador da obra. Duna tem aquelas irmãs lá que elas trabalham dentro da política, né? E essa imagem do Jedi é um pouco trabalhada ali nos primeiros filmes, como grandes influências ali dentro, tal, como figuras de respeito que servem para aconselhar, tal. Então ali na República, nesse período de paz, eu acho que vai ser trabalhado nesse sentido aí. E pode ser que seja uma grande surpresa, como foi Rogue One, como foi Mandalorian. Ou pode ser que seja um completo desastre, como foi Boba Fett, né? Vai depender do quanto eles vão seguir nessa ideia de se afastar mais da história dos Skywalkers e começarem a expandir mais esse universo, que já é enorme. Mas expandir fora dessa... sem ter medo de interferir em alguma coisa. Não, se eu fizer alguma coisa aqui, vai interferir na linha cronológica ali na frente. A própria linha cronológica já tem bastante furo, mas é uma boa oportunidade para colocar a mente criativa para funcionar e fazer e restaurar a glória que Star Wars um dia já teve. Hoje eu acredito que Star Wars é muito poderoso, é muito forte, né? O nome Star Wars é renomado ainda, mas eu acho que perdeu-se muito da originalidade que se tinha ali. Agora parece que eles só estão meio que esmiuçando a mesma coisa, sempre. Aproveitando a deixa, porque nós não vamos falar de Rogue One, né? É um filme já bem antigo, mas eu acho que ela faz uma coisa como fez Invincible, The Boys, né? É a subversão, né? É você olhar por outra perspectiva. A gente sempre olha por um horizonte muito, digamos assim, megalomaníaco. Os Jedi, não sei o que, a galáxia, não sei o que. E ali a gente tá vendo o trabalho das formiguinhas, né? O trabalho por trás de tudo. É uma coisa que nem precisava ser contada. Ela recebeu lá os dados da Estrela da Morte. Mas como que isso aconteceu, né? Então são aqueles trabalhadores, e já no início do Rogue One a gente percebe ali, são aqueles trabalhadores que às vezes têm que fazer trabalho difícil. São os espiões, são aqueles que têm que fazer um trabalho duplo, são aqueles que têm que matar os outros. Eu acho que Andor também tem uma parte muito, muito louca, né? Quando um dos personagens fala umas coisas para outro, assim, dizendo assim, cara, o que eu dei? Eu tive que dar tudo de mim, sem saber se eu vou ter algum retorno. Então, em alguns momentos da história, as pessoas elas têm que lutar contra problemas maiores, e elas sabem que elas nem vão ver o resultado daquilo, né? Então, a subversão de como nenhum daqueles personagens tinham poderes, a gente tinha que chegar mais ou menos, né? Perto da força ali, eu estou com a força está comigo, mas não chegava a ser um Jedi. Então são personagens que subvertem, né? Porque é aquele trabalho que tá por trás de tudo, né? Aqueles personagens que fazem um trabalho pesado por trás da história maior. Acho que isso que é interessante em Rogue One. Aí tentando avançar aqui, a gente já falou de Star Wars e outras sagas que a gente gosta bastante, que também estão na Disney, né? São as sagas da Marvel. E aí nós temos aí vários filmes e várias séries para 2023. E logo no início do ano, né? Mais ou menos, entre março e junho, já meados aí de 2023. Pode ser até março, já é comecinho, junho já não é tão comecinho assim. Invasão Secreta, né? Então é uma série que é bastante interessante. A gente já teve o início, né, dessa história em outros filmes, né? Talvez a gente já tenha falado isso em outros episódios, né? A Marvel, ela planta a semente em um, né? Depois a gente colhe em outro lugar. A gente vê várias coisas que já tem
já tem a semente plantada, né? Então sempre a gente... E tem a Mãe dos Dragões. Daenerys Targaryen. E aí É a invasão secreta. nós temos aí a invasão secreta. Depois nós temos a série Echo, né? Que vem aí entre junho e setembro de 2023. Olha, a gente tem que dar parabéns para Star Wars, tá mais consolidada as datas aí, né? Então temos essa série da Marvel e Echo. Como foi falado, né? Pelo colega aí, o Belfire, nós temos a segunda temporada de Loki. Eu também gostei muito da primeira temporada de Loki. Loki era um personagem que eu realmente não era fã, assim. Não tinha esse afinco, mas a série realmente me conquistou, uma série muito boa. Eu confesso também que o comecinho da série é um pouquinho abaixo, assim. No comecinho eu fiquei assim meio, né? É isso mesmo. Mas depois melhora bastante. E tem coisas dentro da série Loki, né? Que eu pensei, claro, né? Ainda não teve essa reverberação, mas com certeza vai ter muita reverberação pro futuro. Mas eu pensei que inclusive já ia ter aí no filme do Doutor Destino. Destino mesmo. Doutor Estranho. Doutor Estranho, confundindo lá com o da DC. Então o Doutor Estranho. E não teve, mas enfim, é uma série que tem, assim, teve um potencial na primeira temporada muito grande, né? Muito grande mesmo o potencial da série, né? Eu acho que o potencial mais grande, assim, de coisas diferentes que a gente pode acontecer só na animação da Marvel, que a gente assistiu vários episódios. O IC, né? O Arif, que também vai vir aí em 2023, provavelmente no começo de 2023, o Arif. O Arif, na minha opinião, não foi tão bom quanto o Visions, mas alguns episódios foram muito bacanas. Alguns episódios eles foram bem bacanas. Tem uns episódios que foram mais abaixo, outros foram bem bacanas, trouxeram bastante coisas, né? Inclusive, eu acho que o episódio do Doutor Estranho foi o melhor, eu acho. Gostei bastante. Com certeza. E são episódios assim, que você tem que ir prestando atenção, porque depois eles vão fazer a ligação, né, dos episódios, de alguma maneira. Então, quando se trata de antologia, disparado a Vision sai na frente. Mas, se tratando de personagens da Marvel, que já estão bem estabelecidos e eles não cuidaram de colocar personagens novos ali, pode ter sido um acerto, pode ter sido um erro. Eu acho que o maior erro é você pegar histórias que já tinham, algumas das antologias já tinham no quadrinho, como por exemplo, o próprio Marvel Zombies, né, dos zumbis da Marvel, que tinha muito trabalho já, inclusive dos produtores os criadores de The Walking Dead, o Robert Kirkman, né, e o outro eu não lembro o nome, mas eles criaram a Marvel Zombies. E eles têm, assim, uma obra muito, muito rica ali na Marvel Zombies. Tanto que tem mega saga, caramba. É um universo separado da Marvel, que foi trabalhado ali em What If. Eu acho que foi trabalhado legal, mas tinha muito mais potencial, porque, óbvio que eles não vão querer trabalhar isso, eles vão querer focar nos personagens que eles já apresentaram. Mas ali no Marvel Zombies você tem Magneto, zumbi, você tem o Quarteto Fantástico, zumbi, assim, e é bem mais completo, é bem mais louco. Tem uma parte que o Galactus tenta invadir a Terra, e ele é completamente cercado pelos zumbis, e os zumbis comem a carne do Galactus, e eles ficam com poderes cósmicos, aí eles decidem ir para outros planetas, tal, espalhar essa fome, né? Então, cara, assim, tinha um potencial gigantesco. Mas a antologia da Marvel ali funcionou, e no final eles amarrando tudo, eu acho que ficou legal de longe. O episódio mais legal foi o episódio do Doutor Estranho, porque eu acho que, cara, aquelas viagens no tempo, ele indo pro meio da selva tentar aprender como ficar mais poderoso, como ficar mais forte, e ele absorvendo, e depois ele descobrindo que ter tudo é perder tudo. O episódio é amarrado, ele tem uma filosofia grandiosa ali por trás, muito bom mesmo. E depois eu acho que teve sim um aproveitamento ali no Multiverso da Loucura, sim, quando aparece aquele Doutor Estranho Sombrio, o terceiro olho lá. Não é a mesma coisa, mas eu acho que quando apareceu a primeira vez, e ninguém tinha assim, contextualizado nada a respeito,
todo mundo achava que era o Doutor Estranho sombrio do What If. Mas não, eles não quiseram trazer bem isso. Na verdade, tem duas coisas, né? Porque tem aquele Doutor Estranho, tem aquele lá, e quando tinha aparecido o Doutor Estranho zumbi também, todo mundo ficou, pô, no Arif teve o Marco Zumbi. Agora vai aparecer. Sim, é verdade. Aí também. ficou tipo, olha, Doutor Estranho zumbi, né? É, porque ali eles apresentaram o What If e como é o multiverso da loucura, que nem teve tanto multiverso assim, mas tudo que a gente encontrava ali, a gente tentava linkar com a questão do multiverso ali do What If. Mas aquele Doutor Estranho do Multiverso da Loucura é muito mais fraco do que o... Inclusive, como eu assisti o Arif antes, eu fiquei tipo comparando assim, mas pô, o cara ficou um tempão com o livro lá, o livro agora? O livro de Bichante? Não, o Bichante é o do bem, é o do mal, ele ficou do mal um tempão. Ah, o Darkhold. O Darkhold. Ele ficou um tempão com o Darkhold e ele tá fraco. Aí eu fiquei tipo, pô, esse daí eu acho que no filme ele tá funcionando, mas... Tentando avançar aí, a gente tem a série do X-Men 97, né? Uma animação. Também vamos ter... Fala só os temas indicados, vai estar cada um. Tipo, X vai estar na... Tudo é Disney. Tudo é Disney. Sim, eu sei, mas... Marvel e Star Wars, tudo é Disney. Disney Plus. E eu acho que tem uma série interessante aí que talvez a gente não esteja lembrando, né? Que é o Iron Heart, né? O Coração de Ferro. Também é uma série aí que vem entre setembro e dezembro de 2023. Assim, a gente viu no Pantera Negra, talvez a gente vai dar pra fazer o podcast, né? Sobre Pantera Negra, então eu não vou me adentrar muito, mas a Iron Heart ali, do jeito que ela foi apresentada, assim, pra mim deixou um pouco a desejar. Eu queria ver mais daquela personagem, mas ela sempre ali era retratada como só uma peça do quebra-cabeça. E não uma parte importante ou assim, tão essencial assim. Parecia mais que eles queriam só meio que introduzir a personagem para que a gente já tivesse um pouco contextualizado a ela na série. Mas a série em si, eu tô com bastante expectativa até. Nos quadrinhos, é uma personagem muito legal, ela é muito divertida, assim, carismática, e ela tá inserida no universo do... Ela é meio que a representação do Homem de Ferro, né? Então, tem muito mais referência do que já teve ali na Pantera Negra ao Homem de Ferro, né? Ela tem uma inteligência artificial só dela, que é a mente do Homem de Ferro, isso nos quadrinhos, né? Aqui no filme ainda não foi nos filmes ainda não foram trabalhados isso. Mas eu acho que tem potencial, sim, a série. Eu espero que não seja tipo, como a Miss Marvel, que eles tentam trabalhar a história dela e acabam se enrolando, não dizendo exatamente quem ela é ou a que ela veio. Só que ela é uma adolescente com poderes. Mas a Iron Heart, eu espero muito que eles tenham algo a trabalhar, porque hoje ali no universo da Marvel, o que fica aparentando é que qualquer um pode ser um Homem de Ferro. Qualquer um pode ser um Homem de Ferro. Uma coisa que eu espero que a gente trabalhe nessa série seja a relação dela com o Homem-Aranha. Porque no MCU, o Homem-Aranha tem uma relação muito legal com o Homem de Ferro. Então, tipo, o Homem de Ferro ficou como mentor dele, depois passa a segunda-feira pra ele, então... Tem essa relação, assim, que seria bem legal de meio que fazer, talvez, um pouco o contrário. Agora o Homem-Aranha ajudar ela como se fosse o mentor, né? Como foi o Tony pra ele. Seria interessante. Ou pelo menos, sabe? Eles são dois personagens muito inteligentes. Colocar algum personagem da indústria de Stark, né? A Pepper, o Happy, que ainda estão vivos. Tem, assim, muito pano pra manga ali pra essa personagem. Até a questão dos Jovens Vingadores, que estão praticamente todos aí, já apresentados. Só falta mesmo meio que juntar eles. Mas eu acredito que tem um papel muito importante pra ela nesse novo universo que está sendo estabelecido aí. Eu tô com expectativa pra essa série aí. Agora eu também espero que eles mudem a armadura dela, não seja parecida. Porque eu não gostei daquela armadura dela no filme do... Não, é isso que eu tava falando. Hoje qualquer um pode ser um Homem de Ferro, né? Ali. Então o que ela tem que apresentar é uma coisa especial, uma particularidade dela. Um mundo que é só dela ali, uma parte que represente só ela. Então, se o Homem-Aranha, ele é lembrado, né, não só pelos poderes dele, mas também pela parte atuante, que é uma coisa muito mais contida,
agora foi bem expandida com o negócio do multiverso, mas depois foi reestruturado para uma aventura pequena de um herói pequeno que pode sim se juntar a novas sagas, mas que tem o próprio universozinho dele ali, é contido, É da vizinhança. é o herói da vizinhança. Ironheart, eu não acho que eles queiram dar, porque eles apresentaram muito mais a Kate Bishop, né, como uma figura ali de querer liderar alguma coisa, de querer fazer alguma coisa, né? Ela lidera o próprio Gavião Arqueiro ali no final da série, né? No momento que eles estão na luta ali. Tem a irmã da Natasha. Esqueci o nome. E a Helena Belova. Ela também tem uma figura assim de liderança ali, a Florence Pugh consegue passar essa imagem de linha dura assim muito, muito bacana. Então não sei se ela tem assim muito espaço nas grandes sagas, mas ali numa saga pequena assim, seria ideal pra ela, muito legal mesmo. Pra botar uma pulguinha aí na orelha de vocês, vou trazer algumas outras séries aí que a gente também vai ter em 2023. Na Netflix a gente vai ter o Problema de Três Corpos, né? Vai aí juntar o projeto dos showrunners que produziram Game of Thrones. Então aí tem negócio de alienígena. Tem uma coisa que muita gente gosta, tem muitos fãs, né? E quando foi feito live action não foi bacana. E agora vai ter uma série do Avatar, o Último Mestre do Ar. Então é uma coisa aí bem esperada pelos fãs. Eu basicamente não assisti ao Avatar, não é do meu tempo. Mas quem sabe, né? Essa série aí, bora ver. Eu assistia muito, passava na TV, eu assistia. Gostava. Só as crianças. E é uma história que tem muito potencial. Eu maratonei essa animação. Faz uns 6 anos. Maratonei essa animação. É muito, muito legal. É muito complexa. Ela tem ali várias camadas. Ela trabalha autoritarismo com a própria autodescoberta. E a autodescoberta ali é um tema recorrente. Saber quem você é, saber qual é o seu papel no mundo e como às vezes a gente foge das dinâmicas que são propostas pra gente em coisas que a gente parece que só a gente consegue fazer. Só a gente tá vendo alguma coisa errada e consegue fazer. Então ali o Avatar é uma série recheada de boas coisas para ser trabalhadas. A forma como o Shyamalan trabalhou no filme, eu acho que foi muito superficial. Ele pegou só o que tinha de fantástico. Eu acho que o universo que ele criou é ok, mas quando se trata de história ali, você não tem nada da essência de Avatar, que é isso. É a inocência confrontada à responsabilidade. É incrível, essa série é incrível mesmo. É outra série que vem para 2023, né? Que era uma série que era para ter saído em 2022, mas não saiu. É a série de Peter Pan e Wendy. Então é um clássico também, né? Clássico. Então é uma série aí que pode... É um que eu fico sempre meio, assim, perdido, porque já saiu tantos, que às vezes eu fico confundindo, assim, com... Já tem um que até o Peter Pan é do mal, né? Peter Pan é mal? Que é... Fica querendo prender ela lá e ela quer ir embora. Sim, ela... Acho que a boa parte tem esse plot, né? De que ele não quer que as crianças saiam de lá, nunca. Porque ele não acha que a família seja uma coisa assim... boa. Ele acha que viver... uma criança viver em liberdade, longe dos pais e tal, é uma coisa boa. A maioria dos filmes trabalha essa parte, alguns muito, alguns poucos. Teve aquele filme do Peter Pan, o mais recente, com o Hugh Jackman, que ele é o Hugh Jackman, ele é o Capitão Gancho. É trabalhado como ele não sendo uma figura tão vilanesca assim, né? Sendo meio que tendo seus tons de cinza ali também. Por causa que a figura do Peter Pan já é bem mais mirabolante e tal. Mas, cara, assim, eu não sei o que esperar dessa série não, sinceramente. Tem algumas séries aí que a gente vai ter que ver pra crer, né? Assistir pra poder tirar uma ideia. Tem outra série também, One Piece, né? 2023 aqui também. Essa é 2023? Live action aí.
Bora ver o que vai rolar nessa parada. Na hora que eu tava pesquisando lá, não apareceu, cara. É da Netflix, né? Sim, E, vai ser pela Netflix. assim, One Piece, eu digo que eu também espero bastante. O elenco, eles pegaram pessoas de muitas nacionalidades. E porque na animação, tu percebe bem essa diferença entre o físico das pessoas ali, da fisionomia. E eu achei que foi muito legal essa parte de realmente ir tentar buscar isso, e não só... Porque, tipo, muitas adaptações o pessoal pega e coloca um monte de estadunidense lá, aí um monte de americaninho lá, todo coisado. Aí tu fica tipo, pô, não parece nada. Não tem um respeito, né? E One Piece é uma das maiores obras de Com certeza. animação, mangá. Bote grande nisso. É bem grande e, assim, em especial porque tipo, tem muitas que são grandes, mas que se tu for ver, ou eles se renovam, ou eles se repetem, ou fazem uma coisa assim. One Piece não. É uma saga só que tá seguindo desde o início, Sim. é uma aventura só e tem essas evoluções, os personagens Muita mudam. história pra contar. É muita história. pra contar. E, cara, tem muita coisa legal nesse mundo, assim. É um mundo muito fantástico. E é um mundo também que, acho que, como vamos dizer alguns outros, assim, tem algumas coisas bem interessantes de se ver em questões de poder. Então, tipo, nem sempre a justiça é o bem. Então, tipo, o pessoal se diz que é a justiça, mas tá dominando de maneira muito pesada ali, ou tá se usando esse poder pra... Fala-se muito ali em Não. One Piece sobre autoritarismo, esse tipo de coisa, assim. É bem... Acho que boa parte dos animes trabalha nisso. Cara, a gente já viu a Netflix pegar obras grandes e trabalhar muito bem. Como, por exemplo, Sandman. Sandman, que saiu esse ano, foi muito... É uma obra do Neil Gaiman. Arcane também. Arcane. Arcane é baseado em LoL, ali, né? League of Legends. Tem um pouco da história ali, que já foi pincelada no jogo, mas foi bem expandida e foi muito bem expandida. Agora, já vimos ela pegar obras grandiosas e destruir elas completamente. Cowboy Bebop, né? Você tem Death Note, que ali eu acho que poderiam ter sido trabalhadas muito, muito, muito melhor, né? Eles vão tentar reerguer agora com uma série de Death Note, que eu acho que não tem como sair esse ano que vem, porque a ideia meio que surgiu agora nesse ano, então eu acho que ainda vai entrar em produção aí, né? Tem algumas produções da Netflix que nunca saíram no baú. Ela tá com direito sobre as Crônicas de Nárnia, por exemplo, e há muito tempo que ela anuncia que ela vai fazer alguma coisa, mas ela nunca faz. O Legado de Júpiter. Júpiter foi cagada, né? E o Legado de Júpiter é uma série que, pra mim, tinha muito potencial. Nossa, o Legado de Júpiter. Agora, sabe o que eu não tava lembrando? E eu lembrei agora, Legado de Júpiter. Que eu não tava lembrando, porque vocês falaram o nome assim, eu achei que era... Eu acho que agora é cancelado de Júpiter. Cara, que série Júpiter ruim. vai entender. Que série ruim, cara. Que série Mas ruim. tinha muito potencial, ainda mais porque é uma série que discute muito essa questão do herói também, a filosofia do herói. Era pra ser meio que o The Boys da Netflix, né? Só que ali, nossa, Acho perder. tudo ali que tinha pra dar ruim, deu ruim. As fantasias parecem uns cosplays. A cena de luta é muito ruim. Nossa, os efeitos ali até que são bem trabalhados, mas muito mal usados. Eles focam em histórias completamente dispensáveis ali. Tem a história dos filhos dos heróis, que, pelo amor de Deus, pegaram atores ali, sei lá, Malhação. Acho que Malhação até que é carismático. Mas ali pegaram os atores em meia boca e colocaram pra fazer ali jovens que passam pelos seus problemas. E, nossa, é interessante como ver grama crescer. Interessante. Cara, é horroroso. Não. Muito dispensável essa série. Eu não lembrava que existia, cara. Pra quem gosta aí também, nós vamos ter em 2023 a terceira temporada de Ted Lasso, da Apple TV, né? A Apple TV, ela tem algumas... A Apple TV, ela parece que ela preza assim, mais na qualidade do que na quantidade, né? Enquanto o Netflix é os dois, a qualidade e a quantidade também, então a gente tem coisa ruim, mas tem muita coisa com qualidade enorme. A Apple parece que é menos, mas tem muita qualidade. Então as produções da Apple, elas têm assim... Severance, né? Que é uma série que tá fazendo muito sucesso aí. Cultura. Eu assisti, gostei. Cultura.
Ruptura é uma série muito boa. E a Apple, eu até tenho uma assinatura, né? Peguei aquele período grátis, depois tive que assinar, porque é um valor até baixo, né? E tem uma qualidade boa. Mas também não é aquele lugar, se você quer só um stream, não dá pra ser a Apple, porque tem pouca coisa, a maioria é pra alugar. O Cio também. Aí uma coisa que o nosso companheiro Belfire nem gosta, né? Que é a série aí que vai vir do John Wick, que é o Continental, né? The Continental. Então essa série aí pra 2023 é um derivado de John Wick. E aí bora ver se vai fazer o sucesso aí dos filmes, né? O que dizer de John Wick, cara? Cara, John Wick é assim, eu gosto muito, É o principal, não vou me ater muito, senão eu vou falar muito. Teve um dia que ficou eu e o Fink conversando ali na frente da casa do Cândido, que assim, do Lord Khan, que a gente ficou ali horas e horas falando só sobre John Wick, cara. John Wick, e John Wick nem é uma obra tão complexa assim, mas eu olho pra John Wick ali e aquela elegância, aquele visual, as cenas de luta coreografadas, nossa, aquilo ali é muito bacana. É a ação pro nosso tempo, né? Que funciona ali. Os poucos filmes de ação são tão atrativos, são tão legais assim. E estão aproveitando bem o Keanu Reeves ali, cara. Que o Keanu Reeves, assim, não dá muito caldo. Mas ali no filme, cada capítulo que chega, parece que fica cada vez melhor, cara. É uma ascendente. E no terceiro filme agora que saiu, nossa, cenas de ações, assim, eletrizantes, muito inventivo a forma com que tudo é filmado, como tudo é roteirizado ali. É bem interessante. Eu acho que pode sim ter um material bom pra... Qual vai ser o streaming que vai transmitir o Continental? Se eu não me engano é a Apple, cara. Acabei de ver. É a Apple? Acho que não é Apple não, tu saiu da Apple lá, a Apple tava pra baixo assim. Cara, Saído? Tinha. Tipo, tu voltou assim, não tem? dependendo de onde vai estar, assim, eles dão... Tem alguns streamings que eles dão muito crédito pros aqueles que idealizaram primeiro, né? Então, quem tá à frente do projeto do John Wick... Que não tem aqui no Brasil. Pico. Ó, o Pico? É. Ah, sim, streaming gringo. Streaming gringo. Quem sabe compram a HBO é campeã de Mano, comprar. saiu no streaming já era. Sai pra... No streaming verdinho lá. Aquele que tem uma letra grega lá? Tem a doença própria. Tem uma série aí que vai vir, né? Pra 2023, que é drama, suspense e terror, que é Bem-vinda Derry, né? Então, pra quem gosta aí de It, a coisa, eu particularmente gosto. Eu assisti os filmes antigos, assisti os novos. Gosto de It. Então, provavelmente estarei assistindo essa série. São poucas séries de terror que eu tenho assistido, até filmes também, porque a minha namorada, a Bia, ela não gosta de assistir muito terror, né? E eu acho que a única série que a gente assistiu foi Eles, né? E a gente não assiste muitas coisas de terror, assim. Então, mas essa eu vou tentar assistir mesmo que seja sozinho. O Jonas também, ele tem medo, né? Então, ele não assiste também. Vocês não estão vendo, mas ele aqui... tem medo, senão que a série é boa. Porque a série é pra fazer medo mesmo. Vocês não estão vendo, mas aqui no estúdio tem um livro de It, a coisa ali lacrado, em posição de muito destaque. Talvez, eu não sei não, mas o Ryzen gosta, hein? Eu não li esse livro aí, mas já... O Ryzen gosta do... Ele tem coleção do Stephen King todo aqui, ó. Cara, foi um comecei sucesso. a Carrie Estranha. Os filmes de It, a coisa, foram um sucesso. Do mundo de terror ali, só pra bater Invocação do Mal. E é uma saga, né? Mas fez muito sucesso. O 2, ele tava sendo muito esperado, não alcançou tão bom desempenho, mas ainda assim foi muito bem feito. Ficou na mão daquele diretor francês, que inclusive ele tá na produção de Flashpoint, né? Que nos filmes pra 2023 a gente vai falar mais a respeito. Mas, cara, pode ser que seja uma coisa boa aí, se tiver aquela inventividade da forma como eles apresentavam o Pennywise ali, pode ser que venha uma coisa boa aí de Welcome to Derry. Eu nem fazia ideia que essa série vinha. Olha, tem uma série boa aí pra vocês que gostam. Na verdade, o Jonas, que já leu os livros aí, ó. Percy Jackson e os Olimpianos, a primeira temporada.
entre julho e agosto aí. Então a gente vai ter na Disney também. Percy Jackson, será que eles conseguem aí? Porque fizeram uma cagada, né, em Percy Jackson. Os filmes foi assim, eu acho que assim, unanimidade, todo mundo fala que foi um negócio assim ruim. Percy Jackson E é errado. eu assisti o filme, eu até gostei. Aí eu fui, o Heisen me deu os livros. Aí eu comecei a ler os livros, eu me apaixonei por aquele universo. Porque é um negócio muito legal assim de misturar os tempos modernos com a mitologia grega, aqueles deuses e tudo mais. E fica algo tão legal. E aí que quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu olhei pro filme e falei, que merda eles fizeram? É isso que eles pegaram o livro, né? Falaram assim, tá, é grego misturado com tempos modernos. Ok, deixa comigo, o restante você... Mano, tipo, tem muita coisa que não tem nada a ver. E quando chegou no segundo filme, eu acho que eu desisti em 5 minutos. Porque é muito ruim, muito diferente. Você fica torcendo pro Kratos aparecer e acabar com tudo ali. Mas, tipo, os trailers que eu vi da série parece interessante, parece que eles estão mais fiéis aos livros. E realmente, tipo, até uma coisa assim que não dá pra comparar realmente o tempo que tem uma série tem pra contar uma história do que o tempo que o filme tem pra contar uma história. Mas, né, realmente, também dá pra fazer que nem no Game of Thrones, né? Tipo, cada temporada ser um livro. E assim, é uma série que tem muito potencial. Eu acredito que tem muito potencial. Mas que eu tô com o pé atrás porque eu já teve aquele filme que foi muito ruim. E eu fico tipo, pô, será que eles vão. Tá na mão da Disney ainda, né, cara? Será que eles vão fazer algo parecido? Será que eles vai dar? Eu vi que eles vão puxar mais pra algo adolescente ali. É um livro de adolescente. O Percy ali, no início do livro, acho que ele tem uns 13, 14 anos, 10, né? né? Tem, 10, 11. e eles estão trabalhando com atores mirins ali, eles têm tudo pra fazer, se eles fizerem série boas ali, eles podem acompanhar o crescimento deles ali também, como fizeram na Netflix ali, Stranger Things. Né? Quem sabe a gente se surpreende com uma boa história. Tem muito potencial, os livros realmente eles são bem interessantes. Eu gosto da forma com que o personagem ele cresce ali dentro da mitologia. Porque ele vai ganhando força, vai ganhando habilidade. É como se fosse ali um game mesmo, né? E ali no final, quando ele ganha aquela... ele já tá com um plus de habilidades, assim. Você percebe, você olha pra trás ali e você vê que houve um crescimento muito grande daquele garoto que começou para um homem já guerreiro, meio bestial ali e tal, até quando tem aquelas marcas de que tem na costa dele, que eu esqueci. Marcas de Aquiles, parece. Na verdade, ele tem, porque ele se banha lá no rio lá, mas eu não lembro se é a marca. Ele tem uma marca que ele tem que esconder que se alguém acertar esse ponto fraco dele, irmão. Mas esteja... Faz spoiler. Sim, mas é muito interessante, o personagem cresce muito. Se eles... E personalidade também, tipo, também. Ele chega um garoto muito inocente e depois ele se torna basicamente um líder lá. Não só ele, como o irmão deles também vão crescer. O Gru... Gru, como é o nome dele? Que é o irmão dele, né? Não. O que é o Sátiro. Ah, sim. Pô, ele tem uma transformação assim muito legal ao longo dos livros, porque ele é um cara muito... Pode ser bestão, assim, muito inocente. Isso. Então, e ao longo dos livros ele vai evoluindo, assim, tu vê que ele se transforma em outra pessoa também. E tem muitos personagens. E é um filme também, uma série de livros também fala muito dessa questão de os personagens poderosos, como eles se corrompem, ficam meio que para se importar com os que estão no chão, né? Eles pegaram o plotzinho lá do ladrão de raios ser o filho do Hermes, mas isso no livro trabalhado de uma forma diferente. E no final tu olha pra aquele feito e fala, cara, eu acho que aquele cara não tava tão errado de roubar todo aquele poder ali, não. Pois é, e tipo, é uma coisa muito, muito bacana nos livros de realmente sim, porque muita parte, no final tu já tá, tá bem errado, mas tipo, tem muitos momentos, tu fica olhando pro vilão, tu fica falando assim, mas, pô, esse cara é realmente o vilão? Porque às vezes parece que ele tá fazendo a coisa certa. Sim, é trabalhado aquela figura de autoridade, né, que às vezes... E é até uma coisa legal que quando chega no final do livro, o Percy ele consegue fazer uma mudança assim muito legal. E que mostra também a evolução. Mas bora continuar. Tem uma... Pra quem gosta, na verdade eu não assisti a Casa de Papel, mas vai sair aí o spin-off, que é a Berlim. Primeira temporada, já aí entre abril e maio de 2023. A Casa de Papel gerando spin-off, cara. Que coisa maravilhosa.
já tem uma temporada que pra mim já é um spin-off, né? Porque a série já tinha acabado, voltou Vai falar do outro lá? pra onde não tinha como voltar. E, enfim, tá? A não ser que seja spin-off do passado, né? Um prequel, né? Mas de certa forma, pra mim, os personagens já estavam prontos ali. Não justifica também, né? Não, a primeira É a temporada. típica série que volta, porque uma série que criou uma multidão de fãs, você tem que estar alimentando, né? A primeira temporada Não tem ali mais. foi ok. Porque você podia pegar, inclusive, essa ideia central de um plano pra fazer alguma coisa e criar outra série, né? Ou até mesmo nesse universo, outros atores fazendo outra coisa inspirado neles. E aí, coisa dá errada, né? Tô falando isso aí, eu lembrei que esse ano teve um filme que é baseado em outro filme e que é muito diferente e é muito melhor. Que é o Exército dos Ladrões. Porque teve o Exército dos Mortos-Vivos, que foi, assim, eu não curti, pra falar a verdade. Tem muita coisa legal, assim, em questão de referências e tudo mais. E tipo, se tu assiste o filme e tu entende todas as referências, se torna um outro filme. Mas pra tu entender todas as referências, tu tem que assistir outro filme só de explicação. Porque é tipo, a primeira cena que mostra lá, que é uma placazinha, é uma referência a um filme de 50 anos atrás e que tu nunca assistiu. É tipo, depois tu vê uma explicação daquele e fala, pô, isso é bacana, ele falou com essa referência ali, tá homenageando outro filme. Tem muitas coisas assim. Mas é tipo. Foi legal. Aí no Exército dos Ladrões eu gostei bem mais, já foi bem legal, teve. E é um dos personagens que tá, inclusive, morre no outro filme. Então é tipo no passado dele. E que vai destrinchando a história e fica bem legal. Que tipo, basicamente não tem nada a ver com aquilo, né? O Exército dos Ladrões é melhor. E tipo assim, é tipo Andor. A gente já tá desanimado com outra e muita gente já não assistiu o Exército dos Ladrões. Todo mundo sabe que La Casa só pra fechar, todo mundo sabe que La Casa de Papel é uma imitação descarada de Assalto ao Banco Central, aquele filme brasileiro e tal. Então, não tem muito o que se falar a respeito. Mas eu acho que a primeira temporada ainda vai. É um Velozes e Furiosos ali, Mas a divertido. partir do momento que a história se conclui, e aí volta, e aí já tem um outro plano, e tem os personagens inteligentes que são, enfim. Quem morreu ainda tá planejando coisa depois de morto, fica uma coisa completamente... E o Neymar aparece. Essa aí foi a gota. Mas enfim, brincadeiras à parte, já esgotou. É aquela coisa, você já não tem mal o que tirar e continua tirando. Mandar um abraço aí pro Thomas Edson Bezerra da Silva aí que tá nos assistindo aí. Engraçado que deixou o nome completo, né, no canal. É verdade. Se puder colocar o CPF e os números do cartão aí também, junto do nome, a gente agradece. Você tá agradecendo, tem que pagar aqui a merenda. Bem. Vou dar uma risada de gargalhada. Partindo aqui para alguns que a gente não falou que talvez vocês gostem aí, nós temos Vikings Valhalla, né? Segunda temporada, dia 12 de janeiro. Nosso amigo Flock gosta bastante do Vikings. O Flock gosta. Já em fevereiro nós temos a quarta temporada, parece, de você, né, Yu? Star Trek Picard, terceira temporada. Carnival Row, segunda temporada. Blacklist, 10ª temporada. Basicamente são essas aí, eu acho que a gente já falou bastante. Tem um O desses Thomas dois- já colocou o cartão dele aí, ó. Então quem quiser passar já tá aí nos Se quiser comentários. clonar, A sucessão. Succession, né? Também tem Quarta temporada também. uma nova temporada em 2023. Como vocês puderam aí perceber, a gente começou e gostou mais de Star Wars e Marvel, né? Falando de Star Wars, eu nem falei de Mandalorian. é, Vocês não deixaram falar? Vocês não deixaram falar? The Witcher 3 também, eu acho que a gente não falou bastante, que tá previsto pra essa agora, mas todo mundo sabe que vai pra 2024. Mas The Witcher, eu que nem o Ryzen comentou, eu fiquei meio... A gente sabe que vai trocar de ator, eu já tô meio pé atrás, assim. Porque eu ainda espero assim, uma boa terceira temporada. Não, mas uma das coisas também é porque The Witcher, a troca de ator, um dos motivos que o ator deu foi que
tava tendo desentendimento ali com o que seria a história e com os livros. Além de ator, ele também é gamer, né? Então, Ele gosta muito do universo The Witcher. ele tá envolvido na história. Ele leu todos jogou, os né? livros. Inclusive, quando vai assistir entrevista, ele vai falando assim, as coisas muito animadas e atrapalha os outros pra falar como é no livro. E uma das coisas que desde a primeira temporada, que nas entrevistas que ele comentava que era justamente essa questão da fidelidade aos livros. E foi uma das coisas que ele disse que na segunda temporada a gente já veio se desviando. E na terceira temporada... Vamos ver aí que reserva. Inclusive, quem era responsável pela... Não era bem direção, não era... Acho que é diretor mesmo da série, também se distanciou do projeto. Vai sair. Desvirtua-se muito ali da obra original. Eu acho engraçado, só pra finalizar essa parte, o slogan que eles deixavam na primeira temporada. Põe Game of Thrones no chinelo. Muito bom, é perspicaz mesmo. É ser otimista sobre o trabalho que você tá fazendo, tem que ser assim mesmo. Pode ser levado ao Decon também, o Procon, né? Mas, Propaganda enganosa. voltando ao Mandalorian, eu queria falar que eu tô muito ansioso pra ver o Sabre. Já deu uma parecida ali já. Porque agora ele vai treinar com ele, né? Tem que treinar com ele. Eita, é verdade, cara. Porque ali ele deu uma parecida com ele, mas ele deu uma vacilada. A história do Sabre Negro é da hora. História do Sabre. E não sei se vai colar com alguma coisa da Ahsoka também, porque vai ser antes e tá ocorrendo paralelamente. Essa história é no mesmo tempo, né? na mesma temporalmente. Que eu também já acho desnecessário. Se vai ter uma série ainda esse ano, tá. Porque acabou acontecendo que um invadiu a série do outro, né? Vocês perceberam, né? A do Mandaloriano, da Ahsoka e do Boba Fett, né? Então, assim, que hora que a gente não sabia mais nem quem era a série. Eu acho que a Ahsoka, quando ela entrou, não fez esse estardalhaço, mas realmente o Mandaloriano, quando ele chegou em Boba Fett, ficou realmente muito estranho. Parecia que a gente estava assistindo Mandaloriano mesmo e não Boba Fett. Teve um Como é que episódio destaque inteiro que foi. Um episódio E inteiro. a pior parte é que foi o melhor episódio. Teve o Luke, teve a Ahsoka, teve o Mandaloriano e teve o Grogu. Não tinha muito porquê daquelas. Quem é que queria saber como ele sobrevive àquele posto do Jabba e tal. Eu acho que a Star Wars tá faltando. Até foi legal porque Eu acho que. você tinha que explicar aquilo para poder saber que ele estava vivo, porque, né, apesar de já ter sido explicado Star Wars podia aprender. outras mídias que ele estava vivo, mas seria estranho ele aparecer ali, para quem só assistiu os filmes, ele tá vivo, né? Não, mas falando Mas, a e verdade, assim, o episódio, assim, o primeiro episódio, que é quando ele tá lá com o povo da areia, sendo treinado, vivendo com eles, adquirindo a cultura, aquela música que é dos indígenas lá da Nova Zelândia. Foi uma história perfeita, aquele primeiro episódio. Aí eu acho que quanto mais saiu da vida dele, e aí foi enfrentar lá os dramas de Tatooine, encontrar o pistoleiro, encontrar o delegado, e aí era Sokatano pra lá, era o Luke pra cá, e não sei o que. Aí era tanta coisa acontecendo que já... Eu acho que tá faltando eles aprenderem um pouco com a Mago, por exemplo, dessas histórias pequenas que eles estão fazendo, por exemplo, Lobisomem da Noite e o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. É um filme de uma hora e meia no máximo ali, que você conta uma história e pronto. Não precisa fazer uma série imensa a respeito. Só o fato já contado ali. O primeiro episódio, como você falou, foi muito bom, então pega o primeiro episódio ali e transforma em um filme pequeno. é porque na verdade não é o primeiro episódio, são os 3 primeiros episódios, e são tipo metade do episódio, a primeira metade do episódio contando o passado, e o resto é contando a parte do presente. Uhum. E tipo, a parte do passado é realmente a melhor parte. É uma parte muito interessante, muito legal. Bacana. Inclusive, é o único motivo de ter continuado assistindo a série naqueles 3 primeiros episódios foi essa parte do passado. É bem construída. Essa parte do passado é bem construída. É uma parte muito bacana. Quando vai pra parte do presente, da atualidade, é mal construída. As lutas são... É uma política, e é uma política muito... Qual o destino de E Júpiter é também? A uma história coisa do passado que me achei incomoda interessante. muito, Agora, até depois nos filmes da Marvel também, não vai ser. É aquela coisa, eu acabei de encontrar uma pessoa que veio me matar, ou que eu já tenho ela como inimiga, aí eu dou uns tiros lá, uma briga ou qualquer coisa, em 2 minutos ela me tornou o melhor amigo,
E se ela levar um tiro, eu choro. Que é o cara lá da espécie do Chewbacca lá, que é o... Esqueci o nome dele. Chewie? Não, Quem? o gladiador. Ah, aquele lá. O negro, né? Ele veio, aí de repente ele se tornou o melhor amigo dele, quase. Né? E, assim, e isso não tem uma construção, porque é uma coisa rápida. Não é como foi no passado, que o povo da areia encontrou ele, quase morto, trouxe, e inclusive rompeu até os paradigmas do povo da areia, de ter um estranho morando com eles e ensinar a cultura deles, tal. O outro não, o outro chegou para matar, 2 minutos depois já era um aliado, já estava lá no tanque lá de tratamento, assim, não há construção, né? E é ruim, porque a mesma série consegue fazer uma coisa boa, consegue fazer uma coisa ruim. Né? Parece que são diretores diferentes, pessoas diferentes estão construindo uma história, né? Mas tu sabe que muitas vezes eles têm isso, né? Tipo, cada episódio. Tem tipo, episódio que tem um diretor, diferente. tem um diretor principal, mas cada episódio Uhum. eles dão. Uhum. Ele faz tipo o primeiro e o último episódio, e aí no meio eles colocam. os E diretores, Boba porque não Fett tem tinha tempo. isso, tinha o Robert Rodrigues que dirigiu uns, teve diretores diferentes mesmo em episódios. E Mas teve por isso que tem o showrunner que é pra o segurar as pontas, né? Deu Favreau. Boba Fett eu acho assim, eu até acabei gostando da série porque no geral teve essa história essa história eu achei bem contada, né, pra gente conhecer o passado dele, achei muito bacana essa parte do passado. Realmente quando veio pro presente não foi bacana, mas assim, depois que eu assisti o Obi-Wan, aí não tem pra barra de coisa ruim, né? Então, botei até um positivo aí nesse do Boba Fett, que era um personagem que eu não gostava. O nosso amigo Thomas que está assistindo aí gosta do Boba Fett, é um personagem também que tem muitos fãs, na verdade, né? Apesar de tudo, ele tem muitos fãs. E, na verdade, né, se a gente for parar pra pensar, né, tem um monte de clone do Boba Fett por aí, dentro da história de Star Wars, então ele realmente tá uma grande parte de Star Wars, né? Na verdade, é um Mas clone ele dele, era clone do era Jango irmão Fett. deles, né? É. São irmãos assim. São geneticamente iguais a eles, né? Entendi. Só que ele foi colocado um dispositivo para ele ter uma personalidade própria, né? Mas eles são irmãos, né, só do ponto de vista temporal, porque na verdade eles são clones do pai, né? Todos eles, ele e os outros que estão. Enfim, então a gente teve aí uma porrada de filmes, a gente nem falou da Roda do Tempo, né? Eu nem tava lembrando dessa série. O colega Belfire falou que vai vir em 2023. A segunda Roda do temporada. Tempo. Eu acho que Roda do Tempo é uma série que fez sucesso, muita gente gostou. Eu até vi gente assim que não é muito da esfera geek assistindo e gostando. Eu realmente achei que tem muitos problemas lá, não é uma série assim que me prendeu muito não. Mas bora ver isso, tá saindo um monte de séries, por exemplo, Willow também que saiu agora. Willow que saiu agora. Eu acho que é uma série assim também que me lembrou muito Roda do Tempo. E tem umas séries assim que elas parece que tentam abraçar muita coisa e acabam não conseguindo um resultado bacana. Parece que querem colocar muita coisa que já fez sucesso. Nesse Willow, a gente assistiu o trailer, eu olhei pro Ryzen e falei, Megazord das séries, olha. Tem de tudo lá. Parecia uma mistura de Senhor dos Anéis, Harry Potter, um monte de coisa. A Roda do Tempo, eu assisti, e assim, cara, o que tu não vê na série é o diferencial. Existe um escolhido que tá em algum lugar e por coincidência tá numa vila pequena. E existe uma pessoa que é muito mais sábia, muito mais poderosa, que é parte de um clã que tá procurando essa pessoa escolhida pra levar pra um determinado local e assumir a responsabilidade dela. Quantos locais a gente já viu isso? Star Wars, por exemplo. Star Wars você tem um escolhido que vai trazer equilíbrio à força, e quem vai atrás dele é uma pessoa que tem muito conhecimento, que acaba passando por uns perrengues, mas que faz parte de uma ordem e tal. Sabe, você tem tantas... o Senhor dos Anéis, né? Tem alguém que não pode ser corrompido pelo anel, que precisa cumprir a sua missão, e alguém que é muito experiente, que é o Gandalf, que faz parte de uma ordem, sabe, você tem muita história que é parecido, mas você não tem uma identidade, você não tem uma coisa assim
As cenas da magia ali são bem inventivas, tal. Eles estabelecem algumas regras que pra magia acontecer você tem que sacrificar alguma coisa. É interessante ali e tal, mas não tem uma coisa assim que salte aos olhos. A paisagem é muito, muito bacana e a história é a mesma coisa. Você só tem uns pequenos pontos, como eu falei, a magia e a paisagem ali, que chamam muita atenção. Mas a Roda do Tempo é um emaranhado de um monte de coisa também, como vocês falaram aí. Tem algumas séries assim que elas... Eu acho que eu concordo com o Finn, que tem alguns potenciais, tem coisas ali que poderia ter sido uma coisa bem melhor e acaba não indo, não vai, não pega no jeito, né? Eu acho que a Roda do Tempo é isso, mas como eu penso que fez sucesso aí, vi muita gente falando dela, muita gente assistindo, eu acho que, não sei, podem aí tentar melhorar algum sentido. Eu realmente, assim, tô assistindo porque a gente tava assistindo junto, né? Inclusive minha namorada gosta e tal. Então tava assistindo, né, acompanhando algumas coisas, mas não foi uma série que me pegou muito não, inclusive nem tava lembrando dessa, que ela ia, eu esqueço até o nome de vez em quando. Inclusive, tipo, a gente fica esperando por outra sair, mas aí não foi anunciado que é fundação. A gente gostou bastante e queria que saísse. Tem muito dessas questões assim que lembram Duna, Star Wars e tudo mais. Tem coisas bem legais ali, interessantes. E foi uma série que eu acho que sim, acontece de vez em quando, mas acho que é meio raro, de adaptação ser melhor do que o livro, a história original, do que a história original, né? E, tipo, pelo que o Raiz me contou do que era o livro, que eu nem fui olhar já, porque, pelo que ele foi me contando, é tipo o The Boys também. O The Boys eu fui ler um pouco dos quadrinhos, eu fiquei... Não, mas não é assim, o livro, Fundação, é muito clássico, é um livro excelente. Agora é um outro contexto, né? Na série a gente já tem uma virada para várias coisas. No livro os personagens principais são masculinos e tal, tem tudo isso. E na série não, a gente já tem uma visão mais atualizada, digamos assim, né? Os personagens principais são mulheres, negras. É muito interessante a série, né? E ela conseguiu, mantendo a essência do livro, reformular uma coisa bacana. Como é uma série da Apple, né? Não foi uma série que foi muito difundida, assim. E aí, até entre nós geeks, eu pergunto no grupo do Byte Furado, ninguém assistiu. Então é uma série que eu acho que vai ser cancelada, mas que é uma série que eu acho que vale a pena. O Thomas está dizendo que é igual ao Duna. Tem as aparências com Duna, né? Eu, sinceramente, assistindo Duna e... Claro, Duna é filme, né? Fundação foi uma série, dá pra você trabalhar mais, né? E eu já comecei a ler Duna, mas Fundação comecei a ler, eu já tô mais adiante um pouco, então eu gosto mais de Fundação do que de Duna. O Thomas eu já vi que ele gosta mais de Duna, inclusive ele já foi atrás do livro, né, do audiobook, já foi atrás de outras coisas, ele gosta bastante de Duna. Eu gosto mais de Fundação, mas eu acho que é uma série que vai ser cancelada apesar da excelente qualidade, porque tá numa plataforma que não é tão acessada assim, apesar do preço não ser tão alto, mas o pessoal não vai muito atrás. A gente já tá encaminhando. Mas ela tá fazendo sucesso fora do Brasil, assim, de outras... Porque esse serviço de streaming, ele deve ser forte em algum lugar, né, pra ele existir. Não fui atrás dessa pesquisa, não pesquisei. Porque às vezes se mantém porque outros públicos... Mas, assim, eu não assistem. Porque eu já procurei algumas vezes assim, nunca vi uma notícia tipo, Fundação vai ter segunda temporada. Então, tipo, geralmente... Isso vem muito da recepção, né? Mas a gente tá se caminhando pro final? Perguntando? Sim. Pra casa. Então, eu acho que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual série que vocês viram esse ano que vocês queriam, tipo, ano que vem já tivesse outra temporada? Que não vai ter. Que não vai ter. Não, se eu for falar, eu tenho uma aqui porque eu sei que não vai ser ano que vem, provavelmente vai demorar ainda. Vai demorar pra sair isso. Arcane. Saiu esse ano? Saiu esse ano? Não sei, no final de 2021? Não, foi no início do ano, né? Pra mim foi no final de 2021. E tipo, foi uma série que, sinceramente, eu gostava de LoL, mas não era tão fã assim do jogo. Por conta do Thomas e dos seus amigos, a gente... O trenzinho? Porque tu não conhece, mas no nosso podcast, antigamente, como era só no áudio, a gente colocava uns memes assim. E aí, quando a gente chamava o Thomas na introdução do episódio, tocava uma pitinha de trem, por favor, diz que. tocava a musiquinha do Thomas. Aí, por conta deles, eu comecei a jogar LoL com eles. Sim. E aí gostando bastante. E, assim, no LoL tem histórias bem interessantes. Então, tipo, lá tem mais de 150 personagens. Cada personagem
tem uma história por trás dele. Sim. E muitas dessas histórias se conectam. E por conta disso, ele acaba construindo um mundo muito complexo e muito... Cara, se tu for ver todas as histórias do LoL, tu pega um mundo muito interessante assim, de ser visto, de ser explorado. E eu temia por Arcane porque, sinceramente, muitas adaptações que saem de jogos não são boas. Eu digo assim, muitas que eu já vi assim, não foram boas. Mas, cara, foi uma animação assim, eu acho que foi a melhor animação que eu vi esse ano. Pra mim, eu acho que foi a melhor. Tu queria que tivesse outra já em E 2023. eu com certeza queria que tivesse outra já em 2023, só que eu sei que vai demorar, porque demorou mais de 5 anos pra produzir a primeira temporada. Claro que agora vai ser mais rápido, porque já tem tudo Do mais, sucesso, né? mas ainda vai demorar um tempo aí e provavelmente não vai ser em 2023. Mas, cara, foi tipo... Foi épico pra mim. Inclusive ganhou prêmios, muitos prêmios. Sim, sim. E tu, Lógica? Tu assistiu esse ano? Pensando se eu aponto o Casa do Cobra Dragão. Kai ou... Tô brincando. Cobra Kai, com certeza. Mas como é que ele vai sair? Não, acho que Cobra Kai talvez saia um filme agora. Então tá sinalizando que eles vão fazer um filme e não uma temporada. Mas isso é tudo especulação. Isso dificilmente vai ter em 2023, porque inclusive a série era lançada tradicionalmente final ou início do ano. E agora eles anteciparam bastante a temporada desse ano de 2023. 2022. Eu tô em dúvida entre Andor ou a Casa do Dragão, que eu queria em 2023, mas não, nenhuma das duas vai ser só 2024. A Casa do Dragão foi muito boa mesmo. Uma das duas aí, ou as duas, 50% para cada um. Deixa eu sair. Assim, eu tô bastante na dúvida, na verdade, tô até tentando recuperar aqui as principais séries de 2022, porque tem umas séries assim que com certeza seria Casa do Dragão se eu não tivesse terminado o livro. Então eu já li todo o livro, já sei tudo o que vai acontecer. Claro que na série sempre tem mudanças, né? Mas Tem assim, como vai acontecer, né? Se vocês quiserem parar por aí, contar spoiler pra gente, agradecer. então seria Casa do Dragão na minha lista. Mas como eu já sei basicamente o que vai acontecer, eu vou colocar uma série que eu acho que é uma surpresa, que eu não esperava, que acabei de assistir, que é Wandinha. Gostei bastante da série e realmente eu queria que já tivesse uma próxima temporada. Andor, eu gostei também, é uma série bem feita, mas assim, tem alguns episódios que mudaram muito, não era o que eu esperava. Tem um episódio em que a gente espera que eles começam a bater panela, que a gente espera que vai acontecer uma coisa assim fenomenal e não é aquilo que a gente espera. Então, algumas coisas, apesar de ser uma série bem feita, bem bacana, algumas coisas me decepcionaram. No Andor tem assim, são algumas coisas assim, durante a série que eles criam um clima muito grande, como se fosse algo que fosse acontecer, então, tipo, pela música, pelo cenário, pelo estilo de filme, mas, tipo, tu fica muito esperando que algo épico vai acontecer, que algo vai, assim, vai te causar aquele arrepio na pele, né? E que não acontece nada. Aí tu fica, tipo, eu acho que, pra mim, durante a série, eu tive vários momentos assim que eu teve esses momentos, esse momento da de ficar batendo panela nesses momentos específicos, e que eu acho que acaba decepcionando, assim. E olha só, Wandinha é uma coisa, porque eu não gostei do elenco. Quando eu comecei a assistir a série, eu falei, porque é uma coisa da minha infância, família Addams, né? E tem alguns personagens lá que eles são, assim, icônicos, né? O Gomes, o tio Chico, a própria Wandinha, o irmão dela, já até houve uma troca na personagem da Wandinha, depois que eles fizeram um outro filme, mas assim, são personagens muito mórbidos, personagens assim que eles são muito marcantes o jeito deles, né? De gostar de coisa que ninguém gosta, de a morte é bacana e não sei o quê. E na hora que eu vi o elenco, de primeiro eu falei assim, nossa, A não. notícia também. Não gostei. E até agora o elenco pra mim não é. Mas pra mim eu acho que é uma coisa muito mais assim da infância mesmo, né? Dessa nostalgia. Mas assim, a série em si é muito bacana. Muito acho que boa. eles E a souberam- Wandinha, muito Acho que boa. eles souberam dar uma abordagem interessante de uma mídia que era tão antiga, né? A família Addams. E tem- Que esse negócio de estar revivendo as franquias dali dos anos 80, 90, né? Top Gun Foi mais antigo ainda. foi
Foi um sucesso. Eu lembro de alguns filmes só dos anos 90 ali. Início dos Não, anos mas 2000. mais familiar, Mais sabe? antigo, né? Pois é, A origem, né? Os primeiros. Acho que era uma série americana de TV, ela era muito antiga. Eu acho que era de 60, 70. Eu acho que eles souberam dar essa revivida e foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Da minha parte, Love, Death and Robots. É uma série de antologia, tá na Netflix, recomendo muito, 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 muito. Cada episódio tem ali no máximo 15 minutos, né? E os menores ali tem 7 minutos. Cara, é que nem What If ou Visions de Star Wars. Cara, cada episódio é diferente um do outro, trabalhando vários tipos de animações diferentes, das mais realistas às mais cartunescas. E é muito bom. É um trabalho do David Fincher, fez Clube da Luta, Tim Miller, né? Cara, assim, teve esse ano. O último episódio foi o Jibaro, que foi ali, conquistou todo mundo que assistiu. Não tem quem diga que é um episódio ruim. É tão realista que parece que é real, é gravado por atores e tal ali. Mas é uma animação. É uma animação. Foi feita completamente ali em computador. E foi muito algo assim. Eu assisti esse ano, as 3 temporadas. E, cara, se tornou minha série favorita. É maravilhosa. Eu gosto muito. Recomendo bastante. Love, Death and Robots. Se tivesse ano que vem outra já estaria muito feliz. Muito feliz mesmo. Tio Gamer aprovou essa daí. Deixar aqui o comentário do Thomas, né? Ele gostou aí do Better Call Saul que o Lord Khan falou e ele falou pra gente lembrar de Ozark, né? Eu, particularmente... Mas vai ser na retrospectiva 2022. Então, 2 séries pra mim muito boas, já antecipando, que estão nos meus tops de 2022, que inclusive não são séries badaladas, são séries muito dramáticas, envolvem a sociedade americana em regiões diferentes dos Estados Unidos, mas algumas coisas até em comum, como questão do tráfico e os grandes cartéis de drogas e famílias envolvidas, né, famílias comuns envolvidas ou tragadas para esse mundo. E as duas terminaram esse ano, né, ambas na Netflix, e muito boas, assim. Agora são séries dramáticas, não são séries desse universo mais geek. e falando do Thomas, eu lembrei que o Thomas me recomendou pra assistir há muito tempo. Eu quero deixar registrado aqui que eu assisti o Cobra Kai. Finalmente assisti, Thomas. Mas eu acho, sei o nome verdadeiro, que o problema de Cobra Kai, quanto mais a pessoa se fixou nos filmes dos anos 80, mais ela se liga a Cobra Kai. Não necessariamente quem viveu nos anos 80, porque os filmes podem ser assistidos hoje e a pessoa tem uma ligação, né? Embora eu acho que quem assiste os filmes hoje meio que acha a história meio banal, né? Porque acaba sendo um roteiro muito simples e tal. E, enfim. Mas se a pessoa não tem uma ligação com os filmes dos anos 80, né? Karate Kid, Cobra Kai talvez não pegue tanto, porque também é uma história muito simples, são roteiros simples, são dramas muito simples, confusões que na vida real 2 minutos de conversa resolveria uma série inteira, se fosse no mundo real, né? Mas a graça que tá também é essa, né? De ser uma história bem simples, sem muitas sofisticações. Que inclusive a Netflix salvou, né? Porque é do YouTube essa série. O YouTube cancelou, produziu a primeira temporada, depois cancelou. A Netflix investiu na quantidade da história e quando caiu na Netflix, aí pegou, né? No que pese, o YouTube, eu acho que tem mais gente que tem acesso ao YouTube do que a Netflix, embora fosse uma série paga, né? Mas como a plataforma paga do YouTube não pega tanto como os serviços de streaming, então precisou chegar na Netflix para bombar, né? Então acho que é isso, né? Aí pincelamos aí sobre as principais séries. E a gente vai ter que discutir no próximo episódio se vai ser Pantera Negra ou se a gente já vai os principais filmes aí que vão estrear, né, em 2023. Nós ainda temos também a retrospectiva, né, das principais séries, principais filmes, e tem que ser cada tema desse tem que ser um episódio, porque é muita coisa. Lembrei aqui que não é em 2023, mas tem uma série que vai estrear agora que a gente não falou, né? Que é o Blood Orange. E é agora em 25 de dezembro. Blood Orange, que é o
spin-off aí do The Witcher, né? E que vai falar justamente da época da Convergência, que é quando a união dos mundos, The Witcher. E, então, ou seja, se passa 1000 anos antes da série The Witcher. Acho que é 1000 anos, né? Não lembro agora quantos anos são. São muitos anos antes. E, assim, pelos trailers e tudo mais, parece que tem uma história muito interessante. Inclusive, eu comentava com o Ryzen que a gente ia ter 3 histórias assim, que seriam bem parecidas, que seria Casa do Dragão, o Blood Origin e o Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Então acho que dá pra gente dar uma conferida aí. Como é 25 de dezembro já? Basicamente 2023. Aí eu peguei a informação atualizada. A Amazon Prime vai liberar os episódios do filme do John Wick, a série do John Wick lá, Continental. Os filmes estão lá, né? Ela que vai aqui no Brasil, vai ser pela Amazon. Tem até o Mel Gibson no elenco. Caramba! Tô te falando. São só 3 episódios. Tá Vai três? ser só 3 episódios em formato como se fosse um longa-metragem, assim. 3 histórias diferentes. E vai se dar nos anos 70. Foi o que eu tava lendo. Da hora o episódio de hoje, foi muito legal. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês já viram aí que o nosso episódio de retrospectiva vai ter mais ou menos 8 horas. Mas Eu acho que a gente tem que trazer cada um uma lista limite. E aí Cada um fala aí. cada um traz 3 boas e 3 ruins. E aí o debate é se é boa ou se é ruim. Tipo, honesto de poder. É boa ou ruim? 1899. Aí o Jonas pega uma placa. bom, e por que o Cândido está errado? Quando eu trocar, 1899 é boa ou ruim? Aí uma placa pro Ricardo pra mim. me avisem quando você for falar de 1899 que eu saio da sala. Mas Mas 1899 não tá na minha lista de top do Terminou, hein? 2022. a melhor parte do episódio de hoje é o Cândido finalmente admitindo que o Obi-Wan foi ruim. Porque até esses dias ele... Não, pô, é o Não. Thomas que gosta de Obi-Wan. Eu não. Ah, a gente ficava discutindo lá com o Obi-Wan também e o Cândido defendia. Nossa, eu acho que é a unanimidade. Eu acho que eu defendia enquanto tava assistindo. Aí depois que eu vi o A conjunto gente, da a obra. gente tava discutindo lá, a gente discutia muita coisa e a gente falava assim, esse negócio tá errado. Aí o Cândido falava assim, não, mas se tu pegar tal obra, tal obra, ele faz não sei o que. Ele tá Não, com mas medo, primeiro não sei o assim, quê. para concluir. O Lucas assistiu todos os Meu episódios comigo. Quando acontecia coisa assim, de um episódio, que eu falava, gente, isso não tem lógica. Não tem lógica a Leia sair dentro da roupa dele, no meio dos soldados da base imperial, e ninguém perceber que existe uma pessoa de fora, Parecia a turma uma do criança Didi. dentro. É, Dá um exatamente. tapa no Stormtrooper, ele Eu morre. falava isso, esse é roteiro dos trapalhões, entendeu? E naquela hora que eles vão pegar Mas- a Leia, ela sai correndo e os caras ficam assim, É. não consigo ver. Eu falei isso. A série do Obi-Wan é pra você chegar de uma cena épica a outra, você tem uma injeção de E aí, desgraçado. quando a história se foi pra esse arco dele salvar a Leia, eu falei, já quebrou totalmente a história, porque a Leia viu ele sendo assassinado. Vamos só terminar aqui nosso episódio. Olha, obrigado por ter ouvido até aqui. Valeu, Thomas. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Tchau. Te amamos, Thomas. Melhoras, Jonas, pra sua companheira. Esqueci o nome dela. Lucy. Lucy. Sua vida seja longa e sua morte seja rápida.